Olá, pessoal. Essa aula se refere ao curso de Confiabilidade de Sistemas Elétricos, da Unifei, campus de Itabira, código EL I46. Hoje, nessa aula, nós vamos fazer uma breve introdução ao tema, né, confiabilidade. São algumas definições gerais. A disciplina se trata de confiabilidade de sistemas elétricos, né, de potência, porém num conceito mais amplo, vamos definir aqui alguns tipos de sistemas. Sistemas aqui de uma forma bem genérica, onde poderia ser qualquer sistema o qual se tenha necessidade de estudar a confiabilidade, né? Então, a gente aqui define alguns tipos de sistemas. Então, a gente tem um tipo específico que seriam sistemas orientados para uma missão, e esse tipo de sistema ele tem objetivos definidos, né? Como, por exemplo, funcionar sem falhas durante toda a missão. Então, esse é um tipo de sistema que ele é projetado para que ele funcione durante toda uma missão sem nenhuma falha. Se existir falha no decorrer do funcionamento, o sistema inteiro falha. Porém, é permitido que componentes individuais dentro do sistema possam falhar, desde que não prejudiquem o funcionamento de todo o sistema. Então, eu posso ter componentes, por exemplo, com redundância, ou que caso um componente falhe, exista outro componente que permita que o sistema continue funcionando. E nesse tipo de sistema a gente pode ter componentes que são reparáveis ou não. Quer dizer, aconteceu de um componente individual falhar, esse componente ele pode ser reparável ou não. Caso ele seja reparável, esse reparo deve acontecer durante a missão sem interromper a execução lá da missão, né? Então, a gente tem ali que esses tipos de sistemas eles podem ser completamente orientado à missão e ele entrar em operação desde o início e durante toda a operação ali ele funcionar, né, desde que não aconteça uma determinada falha. Então eu tenho um tempo ali que seria o tempo para a operação dele, e a gente espera que o tempo que esse sistema demoraria para falhar fosse um tempo maior do que aquele tempo de operação. Existe um outro tipo de sistema que seria orientado para uma missão, que ele tem um período inicial ali, que seria um período de espera. Então, o equipamento ou o sistema ele entra em operação através de espera, na verdade ele está ali em espera, e num determinado instante ele inicia a sua operação. E espera-se que o seu tempo de operação normal seja inferior do que o tempo que esse sistema demoraria para falhar. Um exemplo para esse primeiro caso aqui seria, por exemplo, um avião, que uma vez que ele decola, espera-se que ele funcione até ele aterrissar. Um exemplo aqui nesse segundo caso seria um sistema de proteção, por exemplo, um sistema elétrico, que ele está ali em stand-by e ele inicia a sua função desde que aconteça uma falha no sistema, então o sistema de proteção deve atuar naquele momento. E espera-se que esse tempo que ele tem para atuar seja inferior à ocorrência de uma falha nesse sistema de proteção. Um outro tipo de sistema, né, são sistemas de operação contínua. Nesse sistema de operação contínua, também existem alguns requisitos. Então, por exemplo, são toleráveis algumas falhas, porém, desde que não sejam frequentes e que a duração também não seja
grande, né, vamos dizer assim, então tem que ter pouca duração, um tempo curto e não ser com muita frequência. E nesse sistema, reparos ou trocas, né, ou substituições, podem ocorrer durante as falhas. Então, aqui a gente tem um exemplo, um desenho aqui para simbolizar esse tipo de sistema, né? Então, ele está operando e em alguns momentos são toleráveis algumas falhas aqui com duração curta, né? E esse sistema é importante que, dada a ocorrência de uma falha, haja o reparo e ele retorne a funcionamento. Um exemplo típico aqui é o nosso sistema de distribuição de energia, onde se verificam algumas falhas com certas durações e o sistema ele opera de forma contínua, tá certo? Quanto menos frequentes as falhas e quando ocorrer a falha, quanto menor a duração, melhor vai ser a operação desse sistema de distribuição, tá certo? Vamos aqui definir o que vem a ser, virá a ser confiabilidade, né? Então, dadas as diversas definições que se encontram na literatura, aqui é apresentada uma definição que é bastante aceitável, que é a confiabilidade, é a probabilidade de um sistema operar adequadamente durante um período de tempo sob certas condições. Então, existem quatro alicerces aqui para essa definição. Um que ele tem como base uma probabilidade, ele é alicerçado aqui na, na existência de eventos que são eventos aleatórios, então existe uma probabilidade associada, e outros três aqui, que é uma operação adequada, outra durante um período de tempo e, claro, sob certas condições. Dada a definição de confiabilidade, o que viria a ser índices de confiabilidade, né? Então, quando vamos estudar confiabilidade, a gente tem como base alguns parâmetros que chamamos aqui de índices. E normalmente o índice mais clássico seria a própria probabilidade, a probabilidade de determinado evento, determinado sistema falhar, por exemplo. Porém, existem alguns outros índices ou indicadores que podem ser utilizados para definir confiabilidade, definir o nível de confiabilidade de determinado sistema. E essas definições, elas serão diretamente associadas ao tipo do sistema. Então, podem-se ter infinitas definições, né, que vão depender de cada um dos sistemas, né, que possam estar relacionada à confiabilidade do sistema. Então, aqui são apresentados alguns, por exemplo, o número esperado de falhas em um período de tempo. Esse pode ser um indicador, um índice de confiabilidade importante em um determinado sistema, ou mesmo o tempo médio entre falhas. Então, durante um certo período eu vou ter o sistema sem falhas, mas eu tenho um tempo médio entre falhas. Isso pode, por exemplo, indicar necessidades de manutenções, ou eu posso aqui definir o investimento em manutenção com base no tempo entre falhas aqui, ou tomadas de decisões, por exemplo, em relação num sistema de distribuição ou troca de equipamentos, ou recontoramento de cabos, ou, por exemplo, podas de árvores, por aí vai. Outro índice aqui, perda esperada de receita devido a uma determinada falha. Então, a ocorrência de uma falha, que impacto ela vai ter no sistema? Isso pode ser um indicador bem importante, né? Eu posso ter uma parada, uma falha que ela vai representar milhares e milhares de dinheiro, né? Ou posso ter uma outra falha que não vai ter muito impacto econômico. Então, eu posso então ter esse parâmetro aqui como um parâmetro para tomar de decisão em relação à confiabilidade.
Bem, além desses aqui, poderiam se ter diversos outros índices ou indicadores de confiabilidade, tá certo? Mas esses vão depender, claro, de cada um dos sistemas que serão analisados. Bem, historicamente, eh, a confiabilidade ela era analisada a partir de valores determinísticos. Então, existia ali um certo nível de carga, por exemplo, uma carga mecânica que seria utilizada numa operação e utilizava-se no projeto que a suportabilidade mecânica do sistema deveria ser um certo número de vezes maior do que aquela carga média. Então eu tenho aqui o limite suportável e aqui eu tenho a carga do sistema. Então projetava-se o sistema de forma que o seu limite de suportabilidade ali era maior, de uma quantidade maior aqui em relação à carga. Mesmo sabendo aqui que existia uma certa variação em relação à carga. A carga não era um valor fixo, né, mas adotava-se um valor ali, por exemplo, um valor médio, um valor máximo esperado, e a partir daí se definia em termos de projeto o que seria o valor do limite, tá certo? Uma outra forma de se pensar no projeto dos sistemas é pensar que a carga do sistema ela é variável, ela varia de forma probabilística e ainda assim pensar no limite suportável, limite de suportabilidade, como sendo algo é, determinístico. Então, por exemplo, se eu estou pensando numa carga mecânica em um sistema, eu espero que essa carga, eu estou considerando aqui no caso que ela pode variar através de uma distribuição de probabilidade. Ela tem aqui um valor que seria um valor médio, mas ela tem uma certa variação. E eu tenho ali o meu limite de suportabilidade. Aquilo que é inadequado para mim seria essa área acima aqui do limite, tá certo? Mas eu poderia também ter o caso onde a minha carga, o que seria a operação, né, do esperada aqui para o meu sistema, ela obedece à curva de probabilidade e eu tenho um limite mínimo. Em que caso poderia ser esse aqui? Por exemplo, se eu tiver aqui como sendo essa curva a geração esperada aqui de um sistema, de uma usina geradora ali, independente do tipo de combustível que ela usa, né? Se é uma hidráulica ou se ela é termoelétrica, ou por aí vai. Mas ela tem ali uma certa distribuição de probabilidade que define o quanto que ela geraria. E eu tenho um valor de carga aqui, que seria a carga esperada de ser atendida por essa usina. Então, para baixo dessa curva aqui seria uma geração de energia que não atenderia à carga. Então, seria a área inadequada aqui no caso, abaixo do limite suportável, que no caso aqui seria uma carga a ser atendida. Por fim, agora numa análise mais completa, né, e mais realista, né, eu posso ter aqui a carga do sistema e o limite de suportável do sistema, né, obedecendo os dois uma função distribuição de probabilidades. Nesse caso, o que acontece? A área de interseção das duas curvas aqui seria a área na qual eu teria um problema ali para atender a carga, né? Onde o meu limite suportável seria, por exemplo, menor do que a operação, né? O que está sendo esperado de operação para aquele sistema. Então, essa áreazinha sobre as duas curvas me daria aí a região de problemas, né?
ou dado todo ali, talvez a probabilidade de se ter problema num sistema considerando essas duas curvas. Várias técnicas matemáticas aí podem ser adotadas para esse tipo de análise, por exemplo, a convolução aqui, né? Nós passamos pela definição da confiabilidade e na definição da confiabilidade nós colocamos a probabilidade de um sistema operar de forma adequada durante um certo tempo, né, sob certas condições. É, Esse tipo de definição ela fica muito evidente quando falamos aqui de sistemas orientados a uma missão. Porém, quando vamos falar de sistemas de operação contínua, essa definição ela fica um pouco deslocada. E aí vem definições dentro de confiabilidade, né, dentro da ideia de toda a confiabilidade, né, que nos auxilia a entender melhor o conceito de confiabilidade. Por exemplo, um conceito seria a disponibilidade do sistema, que consistiria na probabilidade desse sistema estar em correto funcionamento e disponível para realizar suas funções em um determinado instante de tempo. Então, embora exista uma definição clássica de confiabilidade, de acordo com o tipo do sistema, operação do sistema, outras definições mais específicas poderão ser muito melhor utilizadas, né? Então, algumas outras definições aqui poderíamos ter, por exemplo, tá falando simplesmente da segurança de um sistema ou da executabilidade, né? O quão executável estará esse sistema, ou da manutenabilidade desse sistema, né? A probabilidade dele poder ser mantido, né? De passar por manutenção em um determinado instante de tempo, por exemplo. Então, as definições vão depender também da aplicação é, que eu estiver trabalhando, da análise que eu for realizar. Bem, nos slides anteriores a gente viu diversos fatores, né, que nos levam a, a refletir o seguinte: eu só vou conseguir começar a pensar numa forma de solucionar um problema, de modelar um problema de confiabilidade, uma vez que eu entender por completo o que o meu sistema, como o meu sistema opera, como o meu sistema falha. Então, a partir do entendimento de como ele opera, como ele falha, é que será possível a proposição de uma técnica de análise. Então, existirão diversas técnicas, isso já seria muito bem colocado ali nas entrelinhas do que a gente falou, de uma vez que existem diferentes tipos de sistema, existem diferentes definições em relação à confiabilidade para cada tipo de sistema, né, porque se espera. Então, técnicas também seriam diferentes. Eu poderia ter diferentes técnicas para resolver problemas específicos. Então, só vou conseguir propor uma técnica uma vez que eu conhecer a fundo o sistema que eu quero analisar. Então, dada essa ideia de que eu preciso entender, compreender o sistema para então eu escolher uma técnica, propomos aqui uma receita de bolo de como se propor uma solução em termos de confiabilidade para um determinado sistema. Então, o primeiro passo é compreender como o sistema opera. Então, dada a compreensão de como ele opera, um segundo passo seria identificar como esse sistema falha, para em seguida a gente buscar uma dedução das consequências das falhas. Então, nesse terceiro passo, busco o que seriam as consequências das falhas. Identificado, então, esses três primeiros passos, aí sim a gente vai conseguir propor um modelo
que venha representar as características de todo o sistema. Então, dada essa proposição de um modelo, aí sim eu vou escolher uma técnica de análise que eu venha a utilizar. E das técnicas mais conhecidas, normalmente elas se dividem em dois grupos, né? Os métodos que são chamados métodos analíticos, desculpa, e métodos de simulação. Antes de iniciar aqui métodos e apresentação de técnicas para se estudar a confiabilidade, um ponto importante de se conhecer é o que pode ser feito em um sistema para se melhorar a confiabilidade no sistema. Então, o primeiro tópico seria investir na qualidade. Qualidade não só qualidade dos equipamentos, né, de materiais e componentes, mas também investir em todo o processo de produção, né, na manufatura, na parte de testes de qualidade, por exemplo, calibração, transporte, operação do equipamento, dos equipamentos e por aí vai. Então toda essa gama aqui que colocamos como qualidade seriam itens de serem que podem sofrer investimento para se melhorar a confiabilidade. Uma outra forma para se melhorar a confiabilidade seria através de redundância, eu ter a operação que a gente chama de em paralelo, né, de componentes, de forma que, dada a falha em um dos componentes, eu tenho um equipamento, um componente sobressalente que permite que meu sistema continue funcionando. Então, esse tipo de ação é uma ação que melhora a confiabilidade. É claro que fica bem explícito que esse tipo de ação encarece substancialmente o meu projeto, o projeto do sistema. E algumas outras melhorias, eu ter diversificação, por exemplo, entre fabricantes de equipamentos, de forma que eu aumente a confiabilidade, eu ter estoque de peças para reposição em caso de falhas, eu trabalhar a manutenção preventiva, por exemplo, se ter investimento em equipes, eu ter equipes dispostas de forma mais eficiente, né, para melhoria da confiabilidade, né? Algumas ações elas podem estar inseridas aqui no item qualidade, né? Mas outras poderiam entrar aqui nesses outras melhorias mesmo, que estariam impactando na confiabilidade do sistema. Uma outra pergunta a se fazer quando se tem ali um sistema já operando e se tem a necessidade de investir ou o desejo de investir na confiabilidade do sistema, uma pergunta a ser feita é onde ou em que eu deveria investir? Eu deveria investir um próximo montante aqui de dinheiro, né, no meu sistema para eu obter o maior benefício em confiabilidade. Uma coisa que a gente pode observar, o gráfico aqui exemplifica é, com clareza, é que no início, com poucos investimentos aqui, eu tenho um aumento significativo na confiabilidade do sistema. Porém, a partir de um certo ponto, a variação do investimento já não impacta mais tanto, por exemplo, a partir do momento que eu estou chegando aqui próximo de 1, né? Eu posso ter que ter um investimento alto para eu obter um ganho relativamente pequeno em confiabilidade. E isso aqui eu estou olhando simplesmente para a operação do sistema, tá certo? Então eu estou vendo aqui uma variação no investimento para obter uma variação na confiabilidade. O que a gente conhece na prática é que a gente jamais vai ter um sistema com confiabilidade igual a 1. Eu posso chegar o mais próximo possível aqui de 1, mas não 100%, tá certo? Como comentado anteriormente, naquele gráfico, ali se faz a avaliação da obtenção de um certo nível de confiabilidade a partir de um investimento.
e ali olhando simplesmente para o sistema, investimento no sistema, e não é confrontado naquele momento, por exemplo, o benefício que o consumidor, que a sociedade teria com um aumento, um incremento na, desculpa, na confiabilidade. E quando eu tenho o confronto entre essas duas variáveis, né, o investimento na confiabilidade e para se obter um certo nível de confiabilidade e o benefício que a sociedade, ou o consumidor, ou o usuário obtém com aquele valor de confiabilidade, com aquela confiabilidade atingida, aí sim eu tenho uma real análise do impacto do meu sistema, do impacto da confiabilidade do meu sistema, né? Então, quando a ideia aqui é que quanto maior o investimento para se obter um maior nível de confiabilidade, menor vai ser o custo para a sociedade. Então, diminuição para o consumidor do custo associado às falhas. Se eu tenho menos falhas no sistema, acaba que a sociedade vai ter um custo menor associado a isso. Essa é a ideia. Então, essa ideia do confronto entre o investimento, o custo do investimento para se obter maior confiabilidade e um menor custo para a sociedade, né? Então, eu tenho na curva de cá um investimento, o custo do investimento para se obter a confiabilidade, que ele vai aumentando significativamente à medida que a confiabilidade aumenta, e dado esse aumento de confiabilidade, eu tenho que o custo da sociedade, para a sociedade, para o consumidor, para o usuário, ele diminui. Então, o confronto dessas duas curvas me dá aqui o que a gente chama de custo do ciclo de vida, no caso do meu sistema. E no confronto dessas duas curvas, eu obtenho aqui o que seria um valor mínimo, que seria o quanto de investimento ideal eu necessitaria aqui para ter um mínimo aqui, ó, entre o confronto custo para a sociedade e custo de investimento, tá certo? Bem, para finalizar essa parte introdutória, uma vez que já abordamos aí diferentes definições aí relacionadas a confiabilidades envolvendo os tipos de sistemas, existem também aqui algumas dificuldades que serão inerentes, né, à busca de uma modelagem de uma solução de um problema de confiabilidade. Então, dadas as dificuldades, eu tenho aqui, por exemplo, que os índices normalmente que vão ser calculados, eles são obtidos a partir de modelos aproximados. Então, em função dessa aproximação aqui do meu modelo, né, eu vou ter algum erro associado aos índices calculados. A outra coisa, outra dificuldade é como eu obter a percepção do consumidor quanto ao custo associado à falha. Isso é algo que é bem difícil. Muitas vezes o consumidor ele não tem a percepção do quanto de impacto ele sofre dada uma falha num sistema, tá certo? Bem, outro ponto, todas as análises que são realizadas em termos de confiabilidade, ela se baseia em dados. E esses dados, eles em geral são obtidos ou por ensaios de equipamentos. Então, quando eu tenho equipamentos produzidos em pequena escala, onde os ensaios não introduzem impactos significativos em termos de produção, então eu posso realizar os ensaios nos equipamentos antes deles irem ainda para consumo, né? Então eu posso obter dados para análise de confiabilidade desses ensaios. Outra forma é através de medição, né? Então, dada a medição ali, eu vou precisar de armazenamento das informações, ter uma certa confiança nos dados. A outra coisa é, uma vez que eu preciso realizar medições, armazenar dados, quais dados eu vou armazenar? Precisam ser dados com uma relevância significativa. Não adianta
guardar dados para gerar estatísticas que não levarão a análises robustas em termos de confiabilidade. Então, eu preciso me preocupar aqui com todo o processo para a obtenção desses dados, né? Então, o procedimento para aquisição e tratamento dos dados aqui precisa ser bem alinhado, né? Bem feito, vamos dizer assim. E essa obtenção de dados, em geral, é a parte mais difícil. Seja nas diferentes aplicações em termos de análise de confiabilidade, essa obtenção de dados ela será mais difícil. Atualmente, nos sistemas elétricos, já se tem a necessidade, né, em termos de regulação, de armazenamento de dados específicos que já podem auxiliar nas análises de confiabilidade do sistema. Então, por exemplo, as empresas de distribuição, elas são obrigadas pelo PRODIST a armazenar determinadas informações que falam diretamente sobre a confiabilidade do sistema, uma vez que a confiabilidade é uma medição da qualidade do serviço da concessionária de distribuição de energia. Bem, pessoal, essa é o primeiro tópico aqui da disciplina, né? Essa parte de definições gerais aqui. E nos vemos numa próxima aula, já entrando na parte de modelagem para análise de confiabilidade. Então, obrigado, até a próxima.